Glória a Deus. Ageu, capítulo 2, verso 9, diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Pode sentar, queridos. Esse texto, como muitos outros textos, nós temos muitos pregadores citando, ele é bastante conhecido. Vez por outra alguém também prega nesse texto, e é usado também às vezes quando alguém se afasta do Evangelho e retorna. As pessoas dizem: olha, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Ou em alguma situação que a pessoa não afasta de desviar-se, etc e tal, mas que dá aquela parada, ou por algum motivo de saúde, ou sei lá o quê. Então ocorre que usa-se esse versículo: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E o contexto desse versículo é que o povo estava retornando do cativeiro. A nação de Israel ficou 70 anos no cativeiro babilônico. Nabucodonosor, o imperador babilônico, entrou e tomou em 3 levas a nação de Judá, o reino do sul, e levou o povo de Deus no ano 586, foi atacada afinal e levou em cativeiro, como havia sido profetizado por diversos profetas, inclusive bastante forte na palavra do profeta Jeremias. E na palavra do profeta Jeremias ficaria 70 anos em cativeiro. E ao findar os 70 anos, já findaram os 70 anos, o profeta Daniel, estudando o profeta Jeremias, observou que já tinha dado tempo e começou a falar com o Senhor em oração. Deus traz de volta a nação conforme ele havia prometido para o seu território, o reino do sul, o reino de Judá. E você vai encontrar profetas que são pré-exílicos, que são pós-exílicos, que são exílicos, que surgiram no meio do exílio ou foram e voltaram do cativeiro. Você vai encontrar profetas que viveram, vivenciaram o templo que foi construído por Salomão, o rei, filho de Davi, suntuoso, belíssimo, uma obra assim suntuosa, majestosa. E a nação de Israel tinha no templo suas convicções de fé, tinha no templo local de adoração, era no templo que se levava o cordeiro para o sacrifício, era no templo que o povo que não tinha o cordeiro levava pombos para o sacrifício, era no templo que se celebrava, era no templo que tinha a oração da manhã às 9 e a oração da tarde às 15, onde se queimava incenso às 9 e às 15 horas. Era no templo onde a lâmpada estava acesa, era no templo onde se apresentavam as crianças, os homens, os meninos. Era no templo que se fazia a adoração. E o templo era para a nação de Israel, para o povo de Deus, algo especial. Porém, em rebeldia, em rebelião, em descuido com o zelo das coisas de Deus, começaram a fazer do templo algo de nenhum valor. Começaram muitos deles a fazer do templo local, até inclusive de comércio. Começaram a fazer do templo um local onde não era aquilo, ou para aquilo que ele fora construído e edificado. O templo ele aponta para algo maior. O que está na antiga aliança, muita coisa é sombra daquilo que viria à frente. Quando você olha para a situação com o Cordeiro de Deus, aparece o Cordeiro lá, e é apontamento para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós vemos a palavra de Deus, toda essa situação, toda essa verdade, situações que havia no templo, temos sombra de coisas que haveriam. De modo que você olha para o templo e você vê ali, na entrada do templo, cortinas de tecido de cor diferente: branco, carmesim, púrpura, azul, apresentando santidade, pureza, realeza, a ligação de Deus, o Senhor Jesus com o céu. Você olha para o templo, na entrada do templo, assim que você passa essa porta, essa cortina, você vê o altar do sacrifício.
onde era sacrificado ao Senhor. Você vê no templo, quando você passa esse altar de bronze, tem a pia, também para se lavar, para que os sacerdotes lavassem e entrassem no lugar santo, e ficavam no pátio, no átrio, e entrando no lugar santo, ao entrar à direita tinha uma mesa com 12 pães, chamado de pães da preposição, e à esquerda que entrava no templo tinha ali um candelabro de ouro maciço, aceso. De frente estava ali o altar do incenso, e atrás desse incenso, esse altar do incenso, uma cortina espessa, muito grossa, onde você entrava no Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança, feita de madeira de acácia, revestida de ouro, com um tampo maciço de ouro, chamado propiciatório. E dentro dessa arca estava um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que floresceu, e também as tábuas da lei. E os sacerdotes entravam uma vez na vida ali. Todo ano era outro sumo sacerdote. Cada ano pegava um sacerdote da tribo de Levi, que era sacerdote, ele era ordenado sumo sacerdote e fazia uma única vez uma entrada naquele local, no dia de Yom Kippur, no dia da purificação. E quando ele fazia isso, no outro ano já era outro sacerdote, que seria sumo sacerdote para fazer aquilo. Então tudo isso aponta para algo maior. Tudo que você olhar na antiga aliança, no tabernáculo, no templo, nas vestes sacerdotais, no ritual, tudo isso aponta para algo maior. E quando você olha a situação que o povo ficou em desobediência, eles não faziam mais o ano do descanso da terra. Eles tinham que trabalhar e deixar a terra descansar, o ano sabático, e começaram a negligenciar. Trabalhava a terra 6 anos, no ano seguinte era ano sabático. Deixavam a terra descansar, para depois no outro ano semear, e assim colher, etc. Não, Deus disse assim: vocês podem fazer isso, e a terra vai suprir. Vocês vão comer no ano que vocês não semearem, o que vocês não vão semear, porque é ano de descanso da terra, a terra vai produzir de per si, ou por si mesmo, e vocês vão ser supridos. Mas a ganância, a desobediência foi dar lenha, e fizeram o contrário disso. Começaram a fazer coisas erradas, distanciavam, destoavam do que diz a palavra de Deus. Então Deus os levou em cativeiro. E no ano 586 a.C., quando Nabucodonosor entra com seu exército na Babilônia e destrói o templo e acaba com o templo, pega os utensílios do templo e leva lá para o palácio do rei Nabucodonosor. Leva os tesouros, porque dentro do templo havia muito ouro e muitas peças valiosíssimas. Eles tiram, eles levam, eles arrancam tudo, derrubam o templo que era tão apreciado, tão precioso, local de adoração. Tanto que lá em João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ela diz o seguinte: nossos pais, eles têm que orar aqui no monte, e vocês falam que era no templo, porque o templo de fato era um local de adoração, de louvor, e tributar honra e glória a Deus. Tanto que somente diz assim: é melhor um tempo pequeno nos teus atos que muito lá fora, ou seja, até o pardal encontra o ninho aqui na tua casa. Ou seja, é um local de exclusividade para o povo de Deus prestar culto, de adoração, de louvor, onde sacerdotes preparados, levitas preparados, homens capacitados, preparados e treinados para servir a Deus, para prestar o culto a Deus e para mostrar a Deus ali, através do sacrifício, a adoração do louvor. Mas o povo então é levado em cativeiro. E em cativeiro, no Salmo 126, eles penduram seus salgueiros, as suas harpas nos salgueiros, porque não tinham como louvar. E alguém diz assim: cante para nós os cânticos lá de Sião. Como que vamos cantar quando estamos tristes? Mas o Salmo diz assim: quando nós voltamos, nossa boca ficou cheia de riso, como aqueles que sonham, porque estavam retornando para Jerusalém, voltando para o seu local de adoração, voltando para a sua terra da promessa. Quando eles voltam, muitos que foram para lá, moços como Daniel, por exemplo, já voltaram já de certa idade. Imagina aquele que foi com 10 anos, ele voltou com 80 anos, que foram 70 anos de cativeiro. E muitos desses que foram lá jovens, adolescentes, homens já formados, viram a glória
Então Deus levanta Zorobabel e esse servo de Deus, governante, com Josué, também sacerdote, começam a trabalhar. Não, Josué, filho de Nun, filho de Josadac, é outro. Começam a trabalhar. Você vai ver a passagem do livro de Neemias, de Esdras, corroborando com toda essa situação. Hoje no estudo bíblico, estudo você dá detalhes, dados, etc. Estudo bíblico você consegue concentrar mais para explicar, mas uma pregação é um pouco mais passando. De maneira que você olha para o texto de Esdras, de Neemias, a luta que foi para reconstruir o templo, e quando reconstrói o templo, os homens que viram o primeiro templo ficam aborrecidos com o primeiro. Os que não viram, olham e dizem assim: olha, eu conheci o primeiro templo, mas parece que não era tão bonito desse jeito. E ficam alguns alegres, tristes, porque não tinha aquela glória toda, não tinha todo aquele fulgor, não tinha toda aquela suntuosidade que havia no primeiro templo. E Deus veio falar com o povo que o povo estava desleixando. Se você pegar o capítulo 1, agora de Ageu, vai comigo no capítulo 1 de Ageu, do versículo 1 ao versículo 6, olha o que diz. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Saltiel, governador de Judá, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo de que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar de vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, sereis muitos e recolhei pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestimos, porém ninguém se aquece, o que recebe salário, recebe um saco buraco. Você que tem algumas versões falam assim: o que quer dizer isso? É tempo de trabalhar, de reconstruir a casa. O povo está desanimado, não estava animado para aquilo. Vocês querem habitar as suas casas, reconstruir a sua casa, a sua moradia, a sua habitação primeiro, deixar a casa do Senhor em segundo plano. Há um alerta aqui para aqueles que fazem da sua prioridade, da sua vida, a sua prioridade, em detrimento das coisas de Deus. Primeiramente temer a Deus, primeiramente servir a Deus. É lógico, é evidente, nós temos que trabalhar, temos escola, tem faculdade, tem isso, aquilo, outro, mas não deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Deus bem sabe que precisamos levantar, trabalhar e correr atrás do nosso ganho, do nosso pão de cada dia, é claro, mas não desleixamos das coisas de Deus. Hoje não lembro da escola bíblica quando eu falava, a pandemia veio aí e mostrou que nós somos ruins mesmo. Porque quando a pandemia chegou, todo mundo que ficava em casa, era só live, era não sei o quê. Ai, quando voltar, todo mundo ia tirar a máscara, vamos fazer culto, vamos para a igreja, não perco mais o culto. Ai, quando eu quis no culto, acabou a pandemia, não precisa de mais máscara. E o povo aí está desleixando das coisas de Deus. Estão deixando de cultuar e servir a Deus por coisas banais. É claro que cada um tem o seu problema, a sua dificuldade, mas você bem sabe, porque nós não podemos mentir para duas pessoas. A primeira pessoa que eu não posso mentir é Deus. A segunda pessoa que eu não posso mentir, não consigo mentir, é para mim mesmo. Para essas duas pessoas você não consegue mentir. Deus sabe todas as coisas. Exatamente isso. E alguém fala assim: Deus sabe todas as coisas, irmão. Isso não te dá temor? E reconhecer que Deus sabe todas as coisas e ainda assim viver como se Ele não se importasse ou não soubesse. E Deus estava reclamando com o povo através do profeta Ageu: não é tempo de reconstruir a casa do Senhor? Vocês querem ver uma casa boa, priorizar as suas coisas, mas a minha casa está lá largada. Então vem no versículo 8, diz assim, verso 7 e 8: assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Deus usa o profeta para falar com o povo, para que o povo venha então a deixar esse descaso. Suba o monte, corte madeira, o Senhor vai se agradar e vai ser glorificado. E o versículo 12, olha comigo o versículo 12: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviaram, e temeu o povo diante do Senhor. Por causa da palavra, no livro do versículo eu disse, é uma mensagem, não é um estudo. Então o povo, por causa da mensagem do
temeram ao Senhor e começaram a edificar, e começaram a trabalhar, e começaram a fazer aquilo que fora dado pela palavra de Deus através do profeta Ageu para a nação, de maneira que quando eles vão fazer isso, vê a casa construída, eles olham o que já tinham visto e ficam de forma aborrecida. Não era bem assim. Aí o texto que nós lemos na introdução diz: a glória desta última casa será maior que a da primeira. O que significa isso de fato? Será que quando a pessoa se afasta e volta, que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira? Será que quando a pessoa passa por um levante, uma perseguição, alguma coisa que o tira da direção do trabalho, do foco, alguma coisa que vai fazer com que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira? Observe que nessa segunda casa, a primeira foi destruída pelos babilônios. A segunda casa, ela foi reformada, porque houve outras situações, que o tempo não me permite falar aqui, sobre Antíoco IV Epifânio, que entrou e profanou o templo do Senhor também, e que você vai encontrar até no meu canal estudos sobre o anticristo protótipo. Está lá, o anticristo protótipo. Eu falo bem sobre os macabeus, etc. E por que havia aquela passagem lá no livro de João 7, que no último dia da festa, Jesus disse: quem tiver sede, vem e beba, porque rios de água viva fluirão do seu ventre. É porque nesse dia da festa lavava, se jogava água em cerimonial, como fora feito lá na questão dos macabeus, por causa da profanação que fez Antíoco IV Epifânio. O tempo não permite eu falar isso aqui hoje. Então esse tempo foi profanado, depois ele foi purificado, depois ele foi ampliado e reformado por Herodes o Grande, que era idumeu, tinha ligação com os judeus. Nessa reforma, aí sim o templo ficou lindo, formoso e grande também. Herodes o Grande reedificou esse templo. Você lembra quando perguntaram para Jesus: vocês não pagam imposto, não? E Jesus falaram com Pedro, aliás, e Pedro falar com Jesus: Senhor, imposto lá. Pedro pega uma sopa lá, pega um peixe. O primeiro que sair, pega a moeda, paga por mim e por você. Que imposto era esse? Era o imposto que fora cobrado dos judeus pela reforma que fora feita no templo. E esse templo ficou tão suntuoso, bonito, que Mateus 24, versículo 1, saindo do templo, depois que Jesus estava ali com os discípulos, e aquela viúva colocou as moedinhas, isso lá em Lucas 21, fala, um pouquinho antes, põe a moedinha lá, e saindo do templo, os discípulos falaram: olha que templo, que pedra de construção. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse templo foi derrubado no ano 70 da nossa era, por Tito Vespasiano, general romano. Entrou e destruiu Jerusalém, cercava por 2 anos, por causa da rebelião, que eles queriam romper com os romanos. Então foi feita uma rebelião e fecharam a Jerusalém, e por 2 anos de cerco, a fome e a miséria ocorreu em Jerusalém. Houve uma profecia de Cristo cumprindo-se ali, que aponta para algo maior. Então eu vou falar outro dia aqui sobre isso também, na mensagem escatológica, sempre eu falo isso. E quando aquele templo é destruído, ficou pedra sobre pedra, uma lança, uma flecha, entrou aí, as tiraram, entrou pela janela, tinha muito tecido, queimou, tinha muita madeira, queimou, pegou fogo, e aquele fogo foi derretendo o ouro, e foi caindo pelas prestas daquelas pedras, e depois os soldados vinham, arrancavam aquelas pedras, derrubavam tudo, pegavam o ouro, ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Nesse templo, que foi edificado na época do profeta Ageu, e reformado e ampliado por Herodes o Grande, nesse templo o Senhor Jesus entrou certa feita. Está lá em Lucas. E quando ele entra nesse lugar para ser apresentado, Simeão, quando está vendo ali aquela situação, que trouxeram o menino para ser apresentado no templo, presta bem atenção, isso é coisa da lei. Apresentar no templo era para apresentar o primogênito macho, era para apresentar no templo. Ao 8º dia, o primogênito dele era circuncidado em casa. O menino, os moços, eram circuncidados em casa. A pedra do prepúcio era cortada em casa pelo sacerdote, com a unha ou com a pedra lascada, que tinha um corte afiado. No 8º dia, fazia isso e dava o nome à criança. Como é que é o nome dele? Jesus.
E depois da purificação da mulher, que para o menino era de um tempo menor, quando a mulher tinha filho, só que o menino não era apresentado, mas a purificação da mulher, para quem dava luz a menino, era menor do que para a menina. Então ela ia ao templo com um sacrifício de um cordeiro ou de um pombinho, se fosse pobre, e entrava no templo, fazia uma oferta, fazia o sacrifício, e ali apresentava a criança ao Senhor. As igrejas apresentam. Eu não costumo apresentar, eu costumo dedicar. Pega a criança e dedica ao Senhor, porque apresentar tinha que ser no templo, tinha que ser um sacerdote e tinha que ter um sacrifício de cordeiro. Temos que estudar a palavra, temos que ensinar a palavra, temos que aprender a palavra e viver a palavra. E quando faz isso, o Senhor Jesus chega a levar para os seus pais, pai adotivo, no caso José, e Maria, sua mãe, levaram ao templo Simeão, sabendo que por revelação de Deus ele não morreria sem ver a glória de Deus. Ele pega o menino no colo, nosso Senhor, meu Senhor, seu Senhor, e diz assim: agora despede em paz, porque os meus olhos viram a tua glória, a tua redenção. Porque a glória daquele tempo não era maior do que aquilo que estava entrando ali. Observe comigo lá em Mateus 26 ou João 2,18, Jesus diz assim: destruam esse templo que em 3 dias o edificarei novamente. Destruam esse templo não, este templo. Olha para cá, você agora vai começar a entender a mensagem. A glória do segundo templo, ou a glória do último templo, a glória dessa casa última será maior que a primeira, porque ele olha para o templo e não faz daquele templo o seu local de plena oração. Tanto que ele diz para a samaritana: é em Jerusalém no templo ou é no monte, como falam os samaritanos? Não, é em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquele que adora em espírito e em verdade vai contemplar a presença e a glória de Deus. No livro de Coríntios 3,16 deixa bem claro que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas olha para João 18 que diz: destruam este templo que em 3 dias eu edificarei. Lá na cruz, em Mateus 26, verso 61, as pessoas passam e zombam de Jesus na cruz. Olha, você dizia que em 3 dias ia destruir o templo, ia construir, olha aí. E também na sequência aponta e fala: desce da cruz, porque você dizia que em 3 dias destruir o templo, ou destruir o templo em 3 dias o reedificaria. Então agora você desce da cruz aí. Mas, observe, descer da cruz não seria o caso, porque ele não estava ali para descer da cruz, ele estava ali para subir na cruz e morrer por pecadores, para que então ele pudesse ser a casa maior que a da primeira. Jesus é a maior casa, Jesus é a maior habitação. A segunda casa não é uma casa de pedra, de madeira, de ouro, de pedra preciosa. A segunda é a última casa, a casa, o templo que ele disse é o seu corpo. Quando ele ressuscitou, entenderam isso. Hoje eu e você podemos contemplar a glória da segunda casa, que é maior. E esta glória está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha comigo o versículo 8 de Ageu. Vocês estão em Ageu ainda? Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, versículo 8. Olha bem o que diz o texto: subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Olha o que temos nesse versículo 8: monte. Quem subiu ao monte para edificar a casa de Deus? Eles foram. Mas quem foi de fato para o monte para edificar? Jesus Cristo subiu no monte chamado Gólgota. Lá no Calvário, lugar da caveira, lá no Gólgota, ele subiu para que fizesse uma habitação, para que concedesse-nos um local de habitação. Eu preguei outro dia, eu acho que não está no meu canal, preguei na série sobre Jesus ficou sem casa para nos dar uma habitação. Eu acho que eu não gravei, mas eu prego outro dia aqui para vocês entenderem melhor essa passagem. Primeira coisa, diga comigo: monte. Monte. Forte. Monte. Monte. Jesus subiu ao monte. E o texto diz aqui: trazei madeira. E ele trouxe madeira nos seus ombros quando ele foi ao monte. Ele foi ao monte e também trouxe
Madeira. Diga forte. Madeira. Essa é força? Então dá mais força aí. Madeira. Monte e madeira. Ele subiu ao monte, ele tinha madeira. Terceiro, edificai a casa. Ele disse: destruam esse templo e em 3 dias eu levanto ele. Ele morreu e ao 3º dia ele ressuscitou para que nos desse a habitação, para que fosse o nosso templo de fato maior, para que a glória da segunda casa, da última casa, realmente fosse maior do que a glória da primeira casa. Então ele vai ao monte, ele traz madeira e ele edifica a casa, porque nós plantamos e colhemos, mas a nossa edificação está sobre Jesus Cristo. Não podemos pôr outro fundamento além daquele que já está posto, que se chama Jesus Cristo. O fundamento da nossa vida, da nossa casa espiritual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a base. O texto nos informa que ele é a pedra angular da esquina, a pedra que os homens rejeitaram, mas que Deus a aprovou, de maneira que a colocou como pedra de esquina, para dar um ângulo para a edificação. Então tem monte, então tem madeira, e primeiramente também tem, logicamente, edificação. Nós estamos edificados na palavra de Deus, edificados em Jesus, que é o templo maior, melhor e muito mais glorioso daquele templo de lá, porque no templo de lá só levita, sacerdote podia entrar para trabalhar, para fazer as coisas. No templo de cá, eu e você podemos entrar pelo precioso sangue de Jesus. No templo de lá, da antiguidade, era uma sombra do que viria. Naquele templo, o sumo sacerdote entrava no lugar santo uma vez na vida, só uma vez na vida. No outro ano seria outro, e no outro ano seria outro, e assim por diante. Mas neste templo edificado pelo Senhor, nós entramos pelo novo e vivo caminho. Hebreus 10, 19 e 20. Como o véu que foi rasgado, sua carne foi rasgada de alto a baixo, e nos abriu um novo e vivo caminho. Agora podemos ter acesso diante do Senhor e a tributar a Ele honra, tributar a Ele glória, louvor, adoração, apresentar nosso culto a Deus livremente, sem intermediários, porque nosso intermediário é Jesus Cristo, que edificou, que abriu o caminho para nós entrarmos e adorarmos Ele nesse santo templo. E o texto ainda diz: edificar a casa, e dela me agradarei. Se você olhar para o livro de Isaías 53, versículo 10, o texto diz: Deus se agradou de moer Jesus. Olha isso. Quando você olha para o livro de Isaías 53, você vê uma profecia terrível, tremenda e gloriosa, de maneira que essa profecia aponta para o Messias 700 anos antes da sua vida. O profeta Isaías, chamado de profeta messiânico por tanta mensagem que ele falou do Messias, no capítulo 52 e no capítulo 53, você vai ver ali ele na cruz, e no versículo 10 diz assim: Deus agradou moê-lo naquela cruz. E por qual motivo Deus ia se agradar de moer? O irmão Romano leu aqui hoje, Romanos 8, que aquele que nem mesmo seu filho poupou, não poupou seu filho porque ele é o madeiro verde. Tem uma mensagem no meu canal chamada Madeira Verde, Madeira Seca. Ouça depois, eu falo dessa situação. Se nem o madeiro verde Deus poupou, quem se dará dos outros demais? Nem o seu próprio filho poupou, e agradou-se o Senhor de moê-lo naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade da salvação. Agradou-se Deus de moer Cristo na cruz, fazendo que ele moesse naquela cruz, sangrando de alto a baixo, como o campo rasgado, coroa de espinho, costas rasgadas, punhos rasgados, corpo rasgado, pés rasgados de alto a baixo, como aquela cortina que foi separada de rasgada de alto a baixo, para que pudéssemos entrar. Agradou-se Deus moer ao seu filho, para que mais filhos tivesse diante dele, porque por causa do seu sangue nós somos gerados. A Bíblia nos informa no livro de 1 Pedro 1 e 23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e permanece para sempre. É dessa semente do sangue derramado que nós vamos edificar. Deus se agradou. Capítulo 1 do livro de João, verso 11, diz assim em diante: veio para o que era seu, mas os seus não o recebeu, mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de
e para a sua glória. Eu e você somos filhos de Deus, não porque somos bonitinhos, ou porque merecemos, ou isso ou aquilo. Somos porque Deus agradou morrer Jesus na cruz, porque naquilo na cruz Ele promoveu graça sobre nós, de maneira que hoje somos o seu povo, a sua igreja, os seus amados, lavados e remidos. Em breve Ele voltará para buscar o seu povo. Aleluia. Subiu ao monte, ele subiu. Madeira, ele tinha. Edificou. Deus se agradou. Agora Deus diz assim: e serei glorificado, diz o Senhor. Para eu fechar, vai comigo lá para o livro de João, capítulo 17. João 17. Olha o que diz a palavra. Verso 1. Vou ler alguns versículos só. Depois você lê tudo dia em casa. Já estou encerrando. João 17, verso 1 diante diz assim: Jesus falou assim, ele levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti por único verdadeiro, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Verso 4 e 5. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra, completei a obra, fiz a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Verso 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E agora vai comigo lá para Apocalipse, verso 21. Apocalipse, versículo de número 21 e o versículo 3. Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 3, vai, para a gente entender melhor. Apocalipse 21, de 1 a 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia. Vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Está falando da noiva, e está dizendo, apontando: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Isso aqui é profundo, isso aqui está para além do que muitas vezes a pessoa consegue pregar de novo céu e nova terra. Eis que vejo de novo céu e nova terra. E Pedro fala em 2 Pedro 3, verso 10, que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Nós temos a glória de Deus, uma habitação, o tabernáculo de Deus com os homens. Agora ainda, aqui ele ficou 21 e o verso 22. Olha só o que está escrito, e eu vou encerrar aqui. Você vai ver que tem várias situações no fundamento da cidade. Os muros, isso, aquilo, as portas, e não sei o que, etc. E quando chega no versículo 21 de Apocalipse 21, está escrito: e as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Olha para cá, presta atenção. Pérola é desse tamanho, alguns são grandonas. O que é pérola? A ostra ferida por causa das areinhas que vai lá, vai ferindo, vai machucando, os anticorpos dela, etc e tal, e vai formando aquela pérola, é coisa de valor, mas ela sofre dores, sofre muito por causa daquela pérola. Cristo sofreu muito para que a porta fosse aberta. E você vai olhar que há 12 portas. Isso aqui é linguagem simbólica, meu querido. Não é assim literalmente, uma linguagem simbólica. Presta bem atenção. O ouro, aqui é como é transparente como cristal. Ouro não é transparente, o cristal é transparente. O que quer dizer isso aí? Que é algo muito mais profundo, muito mais elevado, muito melhor. A glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque
e virão do norte, do leste, do sul, de todos os lados virão para adorar o Senhor, porque Ele comprou, resgatou, redimiu, lavou, homens das tribos, povo, língua, nação. Ele fez isso. Então vem do norte, vem do sul, do leste e do oeste para prestar adoração ao Senhor, como hoje acontece naquele grande dia também, porque foi comprado e redimido. Agora vem comigo, o versículo 22. E nela, a cidade, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Aleluia. Nela, não vi templo, fique de pé, porque o templo é o Cordeiro, é Deus e o Cordeiro. Então, quando eu digo a glória da segunda casa é maior que a primeira, eu não falo de um templo de ouro, pedra preciosa, madeira, de vento, não. Eu falo de Jesus Cristo sendo a nossa habitação. Amém?